Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. O Monge e o Executivo, capítulo 3. O Modelo. Quem quiser ser livre deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Simeão estava sentado esperando quando cheguei à capela uns minutos depois das 5. Terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe-me, estou atrasado, respondi um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 3:45, exceto aos domingos. Isso me dá algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito irritado com Greg e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa de seu treinamento no exército. Por que você não dá um basta ou pede para ele sair, em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como ele em sua sala de aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros 2 vice-presidentes, de que recordo vivamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e precisavam ser cumeadas para fazê-las trabalhar. Assim como o Greg? Ainda não tenho ideia daquilo que o Greg acredita, John. Mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos rápidos. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender. E eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Acho que esta é uma boa política, concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas da maneira de que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos que as pessoas falassem de nós pelas costas. Não é mesmo, John? Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay e Kenny. Em nossas reuniões, eu entrava em tremendos conflitos com eles, sempre que as questões dos empregados eram discutidas. Esses 2 sujeitos sempre exigiam políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe, Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando do lado deles e às vezes do meu. Duro o lugar dele, comentei. Não para o Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: por que você simplesmente não despede aqueles 2 idiotas, para que possamos começar a ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei da sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John. Ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer à companhia. Quando eu perguntei por quê, ele me olhou nos olhos e disse: porque, Len, se nós adotássemos só o seu jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, acho que Bill deu o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplacado o meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora Jay, Kenny e eu brigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte, e aos outros gerentes da fábrica, para que não nos rodeemos de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer, em nossas reuniões de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários.
Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. A propósito, você vai poder reunir-se comigo para o café da manhã, em vez dessas sessões na capela? Infelizmente, sinto ter que lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisava de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco ferido. Sim, como disse domingo de manhã, os frades fazem as refeições juntos na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James e ele negou meu pedido. Estou seguro de que ele tem uma boa razão. Eu conhecera o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas e me parecia muito velho, cansado e um pouco senil. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar café da manhã comigo. E a permissão fora negada. Eu simplesmente não entendia. Mas, para ser completamente honesto, além de desajeitado, eu estava irritado por ter que me levantar àquela hora miserável por mais 4 dias. Em tom condescendente, pedi: por favor, não me leve a mal. Mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar café da manhã comigo? No começo, eu provavelmente achei, ele respondeu. Mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas 2 características têm a capacidade de interpor-se no caminho do nosso crescimento se deixarmos. Sim, eu balancei a cabeça, sem ter ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nessa linda manhã? Ontem no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder de nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso. Sobre quem seria? Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo. Foi a resposta imediata. Olhei ao redor e vi que Greg levantava os olhos. E 1 ou 2 também pareciam desconfortáveis. Teresa continuou. Provavelmente você acha isso porque é cristão. É natural que você pense que Jesus era um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos, Simeão reenfatizou. Cheguei a essa conclusão por razões que muitos de vocês podem não respeitar, mas garanto-lhes que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui para isso. Eu vim aqui... Não, eu fui mandado aqui para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve, rebati. Simeão perguntou. Você gostou da definição de liderança que demos juntos há 2 dias, Greg? Sim, de fato gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum, está certo? Está certo. Bem, não conheço ninguém, vivo ou morto, que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos olhar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos desse planeta, se dizem cristãos, a 2ª maior religião do mundo. O islamismo é menos da metade menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos deste país, Natal e Páscoa, são baseados na vida de Jesus. E nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há 2000 anos. Não me importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da Igreja da Moda. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões, hoje e ao longo da história. Ninguém está próximo do 2º lugar. Entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador exclamou. Acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem me lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar, você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança a serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder.
Mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chamava de autoridade, e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre o seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria o seu estilo de liderança? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz por compartilhá-lo com vocês. Eu o recebi de graça, por isso darei de graça, ele disse com um sorriso divertido. Dirigindo-se ao quadro e de novo desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividindo em 5 partes. Na parte de cima escreveu liderança, dizendo: como estamos tratando de liderança, eu a colocarei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança a serviço. E, mais uma vez, como definimos a liderança, Greg? Como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei isso de cor. Obrigada, Greg. A liderança que se exerce ao longo prazo, suportando o teste do tempo, deve ser construída sobre autoridade, Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse outro dia, você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas ainda assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação de sua influência. Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou alto, mesmo sem consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa de sua influência pessoal. Isso mesmo, obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem o exercício, descrevendo alguém que nos liderou com influência e autoridade, a pessoa que escolhi foi minha primeira chefe e mentora. Ela realmente se importava comigo e com o desenvolvimento de minha carreira, talvez até mais do que com a dela. É como você disse, Simeão. Ela preencheu minhas necessidades, mesmo antes de eu saber que elas eram necessidades. Ela me serviu sem mesmo eu saber que isso estava acontecendo. Obrigada por essa contribuição, Lee. Você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa que de algum modo serviu vocês e se sacrificou por vocês. Imediatamente pensei em minha mãe. Mas realmente, Simeão, se você não notou, este é um mundo de poder, o sargento insistiu. Você pode nos dar alguns exemplos em que o serviço, o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal a vinda de Jesus? O pregador aparteou. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse: eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato descrevendo o seu sacrifício de ser erguido numa cruz. E certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabe com a pregação, o sargento rebateu com seu rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Vamos ver alguns exemplos desse século, então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu que algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 de altura e pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido, com cerca de 1/3 de bilhão de pessoas, uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência da Inglaterra sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu.
Como ele fez isso? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam de se sacrificar para servir a causa da liberdade, mas, através de seu sacrifício, começariam a chamar a atenção de todas as partes do mundo. Ele lhes disse que teriam que suportar dor e sofrimento nessa guerra não violenta de desobediência civil, exatamente igual à dor e sofrimento de todas as guerras. Mas estava convencido de que eles não podiam ceder. Gandhi serviu pessoalmente a sua causa e se sacrificou muito por ela. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação na Índia. Serviu a causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico deu independência à Índia, como recebeu Gandhi em Londres com uma parada de herói. Ele fez tudo sem recorrer a armas, violência ou poder. Ele usou apenas a influência. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final dos anos 50 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis, no princípio dos anos 1960. Eu era uma garota no início dos anos 60, observou a enfermeira. Mas eu sei que no sul, os negros tinham que sentar-se na parte de trás do ônibus, em setores especiais dos restaurantes, se é que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente. E isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imaginem aquela guerra, americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que todas as outras juntas. A enfermeira acrescentou. E, no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação 100 anos mais tarde. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar de pé e ir para o fundo. Chris continuou. O Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso. Mas, como Gandhi, acreditava que, se sacrificando pela causa, ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e os Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar a violência. Muitos riram dele também. A diretora disse, o caminho de King foi difícil. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil e até a sua casa e a igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. O Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre muitas outras conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. A enfermeira acrescentou, e os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber em bebedouros separados e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que o King conquistou sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos em silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa. Johnny Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá, e era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível? A treinadora respondeu, estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador contou. Aquela mulher serviu. A enfermeira respondeu simplesmente. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães.
As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Até mesmo antes de a campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência, a autoridade é construída a partir do serviço e talvez dos sacrifícios pelos outros, mas como isso se traduz no mundo do trabalho ou mesmo em minha casa? O que devo fazer? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos em meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, mas não vejo essa coisa se aplicando ao mundo real. Obrigada por admitir a sua dificuldade, Greg. Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembrem-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas, nesse processo de satisfazer necessidades a quem servimos. Você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim, faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro, dizendo: Isso ajuda a entender, Greg? Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa, foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em suma, dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir os outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constrói um serviço e sacrifício? Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu. Mas eu gostaria de usar a palavra amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento ia ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta. Desculpa, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora. O que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pela qual frequentemente nos sentimos desconfortáveis a respeito desta palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos muito mais sobre essa importante palavra, mas, por ora, basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro ao comportamento e não ao sentimento. A diretora disse, então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz? Lindamente colocado, Teresa. Simeão agradeceu. Se você permite, vou usar a frase mais tarde. O amor é isso aí, é exatamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples: vontade. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir esta palavra, vontade, com uma fórmula que aprendi com o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: intenções menos ações igual nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações, Simeão respondeu. O pregador observou. Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Felizmente, o sargento deixou o comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, ouvi as pessoas dizerem como seus empregados eram a mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam.
pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas ficavam em segundo plano. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou. Estamos falando de teoria aqui na montanha, mas logo estaremos de volta ao vale, onde as coisas não são tão boas nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Cris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de nossas ações. Eis porque vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com as nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de 1 minuto ou 2, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixe-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher o nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades, e não os desejos daqueles que lideramos. Para atender essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência, a lei da colheita de que a Teresa falou. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. E eu estava em profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais? Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, comentou a diretora excitada: identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente, quando terminamos o trabalho naquela tarde. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!